Quero te dizer que eu estou muito feliz por esse momento, dizer que o workshop Socorro Meu Filho Faz Birra foi pensado, estruturado com muito carinho por mim e pela Carla, porque nós sabemos, eu sei que esse é um comportamento muito desafiador para muitos pais, em muitas situações, em casa, no shopping, na praça, enfim. Então, eu realmente sei que isso é muito desafiador e a gente preparou tudo com muito carinho. Então, eu espero mesmo, de coração, que esse workshop possa servir para você ter escolhas mais conscientes na sua relação com a sua criança, que você possa é, ter mais consciência das suas atitudes, ter mais consciência das suas palavras, na hora que você for se relacionar com a sua criança, que esse workshop possa de fato virar chave, te ajudar a refletir e a virar chaves aí dentro da sua cabeça, do seu coração, da sua história, de tudo aquilo que está dentro de você e que você traz para cá e que você aciona tudo isso na hora de se relacionar com a sua criança. Eu acho que você já entendeu, mas se você não entendeu, eu estou aqui para te dizer que a educação positiva, a educação respeitosa, ela tem a ver com a gente, né? É sobre nós, não é sobre necessariamente as nossas crianças. É sobre aquilo que a gente carrega dentro da gente, a nossa história, a nossa própria infância, aquilo que a gente entende, que o nosso próprio cérebro entende como o nosso padrão, que foram os registros que esse cérebro foi moldado a partir de registros, a partir de vivências que nós tivemos lá na nossa infância e que se tornam para nós o nosso padrão, né? Então, que eu espero muito de coração mesmo que você consiga ter o entendimento, ampliar o seu olhar sobre esse comportamento que é tão julgado, que é tão rotulado pela sociedade, né? Se você falar de criança birrenta aí na sua família ou nos seus amigos, a cara do adulto ela já se fecha, ela já se distancia, né? Porque de fato é um rótulo hoje a criança que é birrenta, a criança que é pirracenta, né? Também existe esse termo. Então, a educação positiva, ela é sobre nós. Então, certamente, aquilo que eu vou trazer aqui para você é para que você possa refletir na sua própria história, na sua própria conduta, da maneira como você reage com a sua criança. Então, que tudo isso que eu vou agora compartilhar com você possa servir para você refletir sobre aquilo que você deseja, a partir de hoje, fazer com a sua criança ou suas crianças, se você tiver mais de um filho. Tá bom? Então, de fato, espero isso de coração para que esse workshop sirva muito, que você possa se beneficiar demais com esse momento que nós vamos fazer aqui agora, tá? E aí, deixa eu me apresentar, né? Novamente, é sempre bom, né? Quando a gente tem esses momentos assim de workshop, é sempre bom a gente fazer essa apresentação. Então, eu me chamo Fernanda, Fernanda Fontes, sou casada, sou a mãe da Maria Luísa, que tem 6 anos, do Miguel, que tem 5 anos, e da Isabela, que tem 2 anos. E fundei aqui esse espaço Infância Integral junto com a Carla, que está aqui ao meu lado nos bastidores fazendo tudo. E eu sou educadora parental. Na verdade, eu fiz um momento de transição de carreira, porque eu também sou formada em enfermagem, sou enfermeira, então fiz uma transição de carreira. E em novembro de 2021, eu e a Carla que é publicitária, lançamos então a Infância Integral aqui na internet para ser o quê? Esse espaço eu sempre digo isso, de dar voz às crianças, e esse espaço também de acolher as famílias que querem se relacionar com as suas crianças de maneira respeitosa. Porque sim, isso é possível, não é fácil, não é de maneira tranquila, né? Causa um esforço muito grande e muito provavelmente você sabe disso, mas é possível. Então, que nós criamos esse espaço com esse objetivo, para poder não só dar voz às crianças, mas também ajudar famílias que querem ter esse objetivo, querem ter essa decisão, porque é uma decisão muito corajosa e precisa ser uma decisão diária da gente construir uma relação baseada no respeito, no afeto, na amorosidade com as nossas crianças.
Então, eu sou a Fernanda, que lancei o Infância Integral junto com a Carla, e estamos aqui hoje vivendo esse momento de mais um workshop. A gente lançou um workshop no ano passado e estamos lançando esse ano. Temos muitos outros projetos na gaveta que nós queremos lançar, mas é aquilo, né? Tudo ao seu tempo, tudo com muitos desafios, e empreender não é fácil, principalmente dentro da maternidade. Mas estamos aqui felizes por ter conquistado mais essa etapa do Infância Integral, de poder lançar esse workshop falando sobre esse comportamento tão desafiador e tão necessário abordar esse tema, por ser um comportamento muito desafiador para muitas famílias, tá bom? E aí, eu já quero começar justamente te lembrando disso, né? Por que é difícil? Para que você entenda que essa dificuldade não é só sua, né? De lidar com a birra, né? Então, por que realmente é difícil lidar com a birra? É difícil, primeiro, porque é um evento desconhecido. Ele é conhecido da maneira como a sociedade coloca, né? E outro ponto também é justamente esse, porque já é um comportamento cheio de estereótipo, cheio de julgamento, cheio de distanciamento feito pela sociedade, e nós somos a sociedade, nós fomos construídos também com esse pensamento, com esse olhar, com essa lente sobre essa criança. Então a gente carrega isso também dentro da gente. E é difícil também porque é um evento desconhecido no sentido, o que é a birra? Por que ela acontece? A gente não sabe dizer, né? Muitas pessoas não sabem, desconhecem por que acontece. Acham, acreditam piamente que é porque a criança está buscando aquilo que ela quer, por isso que ela quer manipular, por isso que ela quer desafiar. E não é bem assim, e eu vou te explicar por quê. Então, é difícil de verdade, é difícil mesmo, porque é um evento desconhecido, a gente não sabe por que a criança faz a birra. É um evento desconhecido, é difícil lidar porque nós carregamos as nossas próprias dificuldades por tudo isso que eu falei. A gente acredita que a criança fez deu aquele show ali naquela praça do shopping porque ela queria aquele picolé, e quando a gente dá o picolé, ela para aquele show. Então ela realmente queria nos controlar, nos manipular, e a gente acredita nisso. E é difícil porque a sociedade ela nos convence disso, né? Então, quando o nosso filho, por exemplo, faz uma birra, a gente já começa a ter, se é birra, então é feito em locais públicos, né? Então a gente já começa a perceber aqueles olhares, nada agradáveis, né? Só olhares julgadores. Então, por tudo isso, é difícil lidar com a birra. Essa dificuldade, ela não é só sua, da sua família, né? De você como cuidador da sua criança. Essa dificuldade é geral, por conta de tudo isso que eu falei, porque nós fomos uma sociedade criada com esse entendimento de que birra é algo feito pela criança de maneira pensada, de maneira calculada. E eu vou te explicar que não é bem assim. Então, eu vou falar agora o que é de fato a birra, né? Vamos começar a ampliar então o nosso olhar. E tudo isso que eu vou trazer aqui para você, é bom que você tenha esse entendimento e é bom que você tenha essa certeza de que você está aqui participando desse workshop. É um ato de muita coragem e muito necessário esse seu ato que você está fazendo aqui. Porque, eu sempre digo isso, nós somos a primeira geração que temos a oportunidade de questionar, de ter embasamento científico para questionar e de, assim, conseguir ter suporte para poder fazer diferente, de lidar de maneira diferente com as nossas crianças, não só na birra, mas na relação com a criança de uma maneira geral. Então, nós temos essa possibilidade. E por que eu digo isso? Porque os nossos pais, eles não tinham o conhecimento, todo o conhecimento que eu vou trazer para você hoje aqui, os nossos pais não tinham, né? E assim também as outras gerações. Então, mas hoje nós temos essa possibilidade de sair da ignorância, no sentido mesmo de ignorar. Então, hoje o conhecimento está aqui, está dado. Então, você pode cada vez mais aprofundar esse conhecimento. Nunca se esqueça disso. E aí, então, vamos entender o que é a birra. A birra nada mais é do que um processo bioquímico, fisiológico, instintivo que a criança tem e que ela faz na possibilidade, na tentativa de expressar as suas emoções, de mudar aquilo que ela está vivendo ao redor.
mas de, acima de tudo, comunicar é a tentativa da criança de comunicar e de extravasar as fortes e intensas emoções que ela está ali sofrendo, vivendo, vivenciando intensamente no corpinho dela. Então, a birra é um processo fisiológico, é um processo bioquímico. E sendo assim, a birra é um processo natural, é um comportamento natural e esperado da sua criança e de qualquer outra criança. A birra, a gente percebe que é um comportamento muito intenso na fase de 1 a 4 anos, é o que mais ocorre, é onde mais ocorre na fase da criança. Mas a gente também pode perceber a birra, na verdade, entrou em toda a primeira infância, que é de 0 a 6 anos. Assim como também a gente pode perceber comportamentos de birra na segunda infância, assim como também pode acontecer na adolescência e assim como também pode acontecer onde? Na vida adulta. Então, adultos fazem birra? Sim, adultos fazem birra. Fazem birra de várias formas, né? Mas voltando para a criança, né? Porque existe aí um detalhe bem importante que diferencia a questão da criança com a questão do adulto, e eu vou te dizer aqui o que, que é. Então, voltando para a criança, a birra é esse comportamento, é essa reação esperada e natural dessa fase da vida da criança, né? Sobretudo na primeira infância. E aí, como que a gente pode entender que a birra acontece? Como eu falei, a birra é a tentativa da criança de comunicar as suas emoções. E por que que a gente pode falar isso? Porque é justamente essa mesma criança, a sua criança, que manifesta, que se comporta dessa maneira, né? E aí vamos aí lembrar quais são as atitudes que geralmente a criança tem dentro de uma birra. Ela se joga no chão, ela tem aquele choro intenso, aquele choro forte, ela às vezes bate a cabeça, tem esse impulso de acabar se machucando, né? Porque ela se joga no chão, às vezes ela quer bater a cabeça. Ela tem, às vezes, o comportamento de bater na outra pessoa, né? Seja no adulto ou na criança que estiver perto dela. Ela tem a reação, o comportamento de jogar objetos. Tudo isso faz parte desse comportamento birra, né? E aí, por que que essa mesma criança, essa criança reage dessa forma? Porque essa mesma criança, ela está em pleno desenvolvimento. Gente, a primeira infância é a fase mais importante a nível de desenvolvimento das nossas crianças. E é por isso que a gente necessita cuidar dessa primeira infância com tanto carinho. Porque tudo isso que eu estou dizendo para vocês aqui já é o que a ciência, a neurociência, todos os pesquisadores e estudiosos sobre essa área nos garantem. Que é na primeira infância onde é formado, moldado todo o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da criança a nível cerebral, a nível cognitivo, então, a nível motor, tudo isso. E às vezes a gente só dá importância para o desenvolvimento físico, né? Se a criança está comendo, se a criança está crescendo, né? A gente fica logo nessa preocupação quando vai para a consulta do pediatra. Mas muito mais do que comer, do que crescer, existem outros desenvolvimentos que são potencialmente necessários para que se desenvolva de uma maneira saudável na primeira infância. Então, essa criança que se comporta dessa maneira, né, com a birra, e daqui a pouco eu vou te falar qual é o melhor termo para ser utilizado na verdade, essa mesma criança ela está em pleno desenvolvimento. Então, muitas, mas muitas habilidades que eu tenho, que você tem, essas crianças não têm. E aí eu vou dizer para você habilidades que são muito importantes justamente nesse momento de fortes emoções. A primeira dela, e é a que eu vou explicar daqui a pouco com muito mais detalhe, é a habilidade de regular as emoções. Essa capacidade de lidar bem com as emoções, a criança não tem. A habilidade, às vezes, de verbalizar as suas emoções e aquilo que a criança sente. Se a gente olhar uma criança de 2 anos, ela às vezes nem aprendeu a falar, ela está aprendendo a falar. Então, ela não tem essa habilidade de verbalizar o que ela está sentindo, o que ela está passando. Ela não tem essa habilidade. Assim como a criança também não tem essa habilidade de controlar os impulsos, sabe? Que esse comportamento que eu acabei de falar, nessas ações de jogar objeto, de bater, de querer morder, pois é, isso que muitas vezes, né,
a criança tenta fazer, ela não consegue, porque isso, né, de parar a mão, de não jogar, de pensar, de negar a própria atitude, né, é uma habilidade que a criança não tem, que é aquele controle inibitório que a gente chama. Então, essa é uma habilidade de bloquear as ações, a criança não tem. Por tudo isso, eu preciso que você entenda a primeira coisa. A birra da sua criança é uma tentativa dela poder extravasar as fortes emoções, as intensas emoções que ela está mergulhada naquele momento. Então, o que a criança faz, tudo isso que eu falei, né, do choro, do bater, do se jogar, tudo isso que a criança faz dentro da birra, são tentativas dela se regular. Tudo isso que a criança faz é aquilo que ela consegue fazer diante dessas habilidades que ainda não foram desenvolvidas. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que você tente mudar o seu olhar para um olhar de compreensão. E eu sei que isso é possível, eu sei que você consegue fazer isso. De compreender que quando a sua criança, ela se comporta dessa maneira, dentro dessa birra, ali ela está tentando te comunicar aquilo que ela está sentindo, ali ela está tentando extravasar da maneira que ela consegue aquilo que ela está sentindo, e ali ela está tentando dizer para você que ela precisa de ajuda. Então, esse é o primeiro ponto, de tentar compreender a birra como uma tentativa que a criança tem de poder fazer tudo isso, comunicar as emoções dela e extravasar aquilo que ela está sentindo. E aí, eu preciso dizer para você que o melhor termo para ser utilizado não é birra. E aí eu preciso também me justificar, né? Sempre quando eu digo isso, eu me justifico, porque você pode perguntar, então, por que você utiliza tanto birra, né? E por que aqui no workshop você está falando birra? E por que na hora de divulgar está usando birra? Pois é, então vamos por partes. Na verdade, o melhor termo para ser utilizado não é birra. E aí eu vou te falar aqui vários termos, né? Vários não, mas mais de um para que você possa ter entendimento daquilo que eu estou falando. Não é o melhor termo. Um termo que você pode utilizar é explosão emocional. Um outro termo que pode ser utilizado é inundação emocional. Existem autores que utilizam ainda um termo chamado vômito emocional. Percebe essas palavras? Explosão emocional, inundação emocional, vômito emocional. Tudo isso é muito intenso para que você possa entender o que acontece com a sua criança quando ela está se comportando nesse, digamos, e agora vou começar a fazer essas aspas aqui, porque agora você já vai se relacionar a essa nova expressão. Então, quando ela está ali nessa birra, na verdade, ela está vivendo uma grande explosão emocional dentro dela, uma grande inundação emocional dentro dela. E ela precisa colocar essa emoção para fora, né? Então, por isso que esses autores utilizam esse termo de vômito, né? Então, quando a criança coloca para fora aquilo que ela está sentindo, aquilo que está dentro dela. Então, esse é um ponto muito importante para que você possa entender. E aí, é claro, né? Como eu falei, eu preciso me justificar, porque a gente utiliza muito a birra. Na verdade, gente, eu, né, e muitos profissionais, defensores da infância, educadores parentais e outros profissionais que são defensores da infância, utilizam esse termo birra simplesmente, pura e simplesmente, para poder chamar a atenção. Então, se eu chego no meio da sociedade, né, sociedade que é bem amorosa com a criança, para não falar o contrário, e falo, olha, a criança ela não faz birra porque ela quer te manipular. Aquilo já vai chamar a atenção. Não faz, aí a pessoa vai vir com uma história, vai contar aquilo que ela viu no shopping, aquilo que o filho dela fez, ou que o sobrinho, ou que o afilhado. Então, é só uma questão de chamar a atenção das pessoas. Porque se eu falo, venha entender por que a criança tem um momento de explosão emocional, né? Não vai chamar a atenção. E eu preciso muito dizer isso para você, para que você me ajude a partir de agora, quando ouvir alguém falar, né? Naquela situação que a sua filha fez birra. Aí você pode dizer, na verdade, o que ela estava vivendo ali era uma grande explosão emocional. Ela estava inundada de um sentimento e agora você pode contar tudo para ela com muito embasamento, isso tudo que eu vou te dizer aqui. Então, só para
por uma questão de conhecimento, birra não é o melhor termo. Então, você pode usar explosão emocional ou inundação emocional. Quando eu te falar birra aqui no meio do workshop, mas é realmente só para poder chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas possam parar para escutar o que eu estou falando e assim eu conseguir dar voz às crianças para que eles possam ter um novo olhar para as crianças, tá bom? Mas às vezes eu vou falar birra, às vezes eu vou usar mais aspas, birra, mas agora você já entendeu que de fato não é o melhor termo, porque esse termo, ele assim como pirraça, ele está muito carregado de julgamento, de estereótipo, de não dá certo, né? Quando a gente fala birra, as pessoas já de cara já julgam a criança sem nem mesmo entender nada, conhecer nada daquela criança. É tipicamente aquela cena da gente passando no shopping, a criança se jogando no chão e a gente fala o quê? Ai, criança birrenta. Eu também pensava assim, gente. E eu pensava, inclusive, que eram crianças mal criadas e mal educadas, que só faziam birra. Pois é, não é. Todas as crianças fazem. E aí, a grande, como é que eu posso dizer, o grande ponto desse workshop para eu poder falar para você é dar esse embasamento daquilo que acontece no cérebro da sua criança quando ela está nesse comportamento da birra. Para que você definitivamente entenda que não é para te desafiar, definitivamente entenda que não é para te afrontar. Esse eu vou beber uma água. Bom, eu agora vou falar para você sobre como funciona a autorregulação da criança, que nada mais é essa capacidade que nós temos de regular as nossas emoções, né? De quando formos atravessados por uma raiva, por uma frustração, a gente conseguir, né, respirar, dar uma respirada, né, beber uma água. Isso é regular as emoções, né? Entender aquilo que as emoções fazem conosco e tentar pensar, raciocinar, controlar, né? Controlar não é a melhor palavra, mas regular, conversar. Eu gosto muito dessa palavra, conversar com as nossas emoções, porque elas sempre estão nos atravessando para poder nos sinalizar algo. É importante que você saiba isso também. Não existe sentimento bom e ruim. Não existe. A gente também foi criado com esses ensinamentos, né? Com essa perspectiva de que raiva, não. Raiva não, tem necessidade. Felicidade, ok, alegria, tá bom, mas frustração, por quê? Você não paga a conta, você não tem boleto para pagar, você tem de tudo nessa vida, então frustração? Não. Só que a gente precisa entender que não existe sentimento bom e ruim. Nós, seres humanos, vamos sentir, começamos a sentir desde o primeiro dia da nossa vida, né, que nós estávamos aqui, viemos aqui a essa terra, e vamos sentir até o final. Então faz parte, é inerente da condição humana o sentir. Então a gente não tem que ficar julgando ou tentar eliminar ou tentar controlar esse sentir. O que a gente precisa fazer é conversar e saber lidar. Então, voltando, a autorregulação é justamente essa capacidade de ajustar, né, de regular as nossas emoções. E aí, eu vou dizer para você agora, o que eu vou fazer agora para você é uma demonstração que a gente sempre utiliza, porque ela é muito didática, ela foi criada, não foi por mim, tá? Não fui eu que criei. Ela foi criada por um especialista, um neurocientista, defensor da infância, e que ele chama de cérebro na palma da mão. E aí eu vou fazer aqui para você esse cérebro na palma da mão. E a gente sempre utiliza essa maneira porque ela é muito didática para você poder entender como funciona muito basicamente o cérebro da sua criança, o nosso cérebro também, e principalmente, daqui a pouco eu vou te falar como está esse cérebro justamente quando a sua criança tem esse comportamento da birra, tá bom? Então vamos lá. Levantando a nossa mão, a gente entende que algumas partes aqui do nosso cérebro vão ser nomeadas. Então, vamos lá. O nosso braço, ele seria o tronco cerebral, né? Que é aonde a gente recebe, o cérebro recebe, através desse tronco cerebral, todos os impulsos, né? Então, quando acontecem as situações, né? Quando uma criança puxa a mão, puxa o brinquedo da mão da nossa criança, ou então quando você diz para a criança que ela precisa tomar banho, enfim.
Através do tronco cerebral é justamente aonde passam esses impulsos nervosos para chegar, então, no nosso cérebro. Então, o nosso braço seria, então, representando isso, o tronco cerebral. O nosso dedão, ele representaria o sistema límbico. O que é o sistema límbico? O sistema límbico nada mais é do que a região do nosso cérebro que controla essas emoções. É aquilo que a gente chama de cérebro emocional. Então, o sistema límbico, que também tem a amígdala lá dentro, é o cérebro emocional. E é a região mais primitiva do nosso cérebro. Então, se a gente voltar lá na história da nossa evolução, evolução da nossa espécie, essa foi a região que primeiro se desenvolveu, né, relacionada ao todo o cérebro, foi o cérebro emocional, a parte do sistema límbico, é a região mais primitiva. Então, era a região utilizada lá nos primórdios da nossa espécie. Então, quando, né, o homem estava lá diante de uma ameaça, né, diante de um predador, esse era o sistema que era ativado. Então, quando a gente fala que o sistema límbico, quando ele é ativado, a gente entra no estado que a gente chama de um estado de sobrevivência, que é o estado que a gente também chama de luta e fuga. Né? Então, quando o homem estava lá diante de um predador, ele avaliava isso. Ou ele lutava, ou ele fugia. Então, esse é aqui no meu dedão o sistema límbico, ok? E os meus outros dedos aqui, eles formam, então, o córtex frontal, o córtex pré-frontal. E aí, essa parte, né, desse córtex frontal é a região do meu cérebro que me capacita, pura e simplesmente, que me dá a capacidade de raciocinar, de ponderar, de avaliar. Dentro desse córtex frontal, eu tenho justamente esse controle inibitório, que é essa capacidade de inibir as ações, de bloquear as ações. Então, essa parte desses dedinhos que sobraram aqui é a parte que a gente chama do córtex pré-frontal. E aí, o que acontece? Para a gente poder formar o cérebro, né, na palma da mão, como esse estudioso especialista fala, a gente faz da seguinte forma: o sistema límbico ele fica aqui e esses dedinhos aqui, que é o córtex pré-frontal, vão ficar por cima desse sistema límbico. E aí, quando a minha mão está assim representada, né, assim olhando para você assim de frente, que é justamente a maneira como eu estou aqui agora, essa região aqui seria justamente essa região aqui no meu rosto, no meu cérebro. Quando o cérebro ele está assim, desse jeito, a gente fala que o cérebro ele está integrado. O cérebro está, então, regulado. Por quê? Porque quando esse sistema límbico está aqui e quando esse córtex pré-frontal está sobre esse sistema límbico, ele está regulando o sistema límbico. Então, aqui nesse cérebro regulado, existe justamente a regulação emocional, porque o córtex pré-frontal ele está tendo ação nesse sistema límbico. Deu para entender? Então, vamos de novo. Tronco cerebral, onde o meu cérebro recebe os impulsos nervosos. Sistema límbico, o meu dedão, que está aqui. Córtex pré-frontal, os meus outros dedos, que envolvem o sistema límbico. E aí, nessa maneira que a minha mão está, é justamente nesse cérebro regulado. Pois bem, preciso te dizer o que acontece quando o seu filho, a sua filha, está vivendo o momento da birra. No momento da birra, o seu filho está simplesmente assim. É dessa maneira que o seu filho, que a sua filha está. O que isso significa? Que quem está controlando, regendo, sinalizando, imperando no cérebro do seu filho é o cérebro emocional. É o sistema límbico que está agindo ali naquela hora da birra. E aí, gente, quando eu digo isso para você, eu quero te dizer justamente algumas coisas que eu já falei aqui no início desse workshop. Quando isso acontece, é quando a gente fala o seguinte: não adianta você ficar racionalizando. Eu até falei isso hoje nos stories, né?
ficar racionalizando a birra, tentar conversar com a criança. A sua criança, no momento da birra, ela não está pensando, né? Porque justamente, porque tem isso também. Se o sistema límbico, que eu falei para você, ele é chamado de cérebro emocional, o córtex pré-frontal, ele é chamado de cérebro pensante. Portanto, quando o seu filho está no momento da birra e ele está assim, com esse cérebro emocional guiando ele não está pensando, ele não está raciocinando. Então não adianta você querer conversar com a sua criança porque ela não está em condições neurológicas para poder ter uma conversa com você. Entende? E aí eu preciso te dizer também um grande detalhe com relação a esse cérebro na palma da mão. O seu cérebro, o meu cérebro, ele tem simplesmente essa capacidade. Se nós estamos assim, nós estamos também sendo guiados pelas nossas emoções, pelo cérebro emocional. Só que eu e você, nós temos a capacidade de fazer isso. A gente fala da tampa abaixar. Então, eu e você, nós temos a capacidade justamente regular, voltar. Se estamos assim, numa situação emocional, numa situação regida pelas emoções, ok, mas nós temos a capacidade de fazer isso. Nós temos a capacidade de ativar o nosso cérebro pensante e de tornar o nosso cérebro, então, novamente um cérebro regulado. Só que a sua criança, ela não tem essa capacidade. E aí eu preciso dizer para você que essa região, que é o córtex pré-frontal, ele começa a se desenvolver a partir de 3, 4 anos, no máximo. E ele só vai acabar o seu amadurecimento total, o seu desenvolvimento total por volta de 25 anos. Então, a sua criança, que de repente que é menor de 3 anos, ela não tem menor chance de conseguir se regular sozinha. E é por isso que as crianças menores de 3 anos, elas são tão corporais na hora da birra, porque elas usam de fato o corpo delas totalmente para poder extravasar tudo aquilo que elas estão sentindo, porque elas estão totalmente guiadas pelo cérebro emocional. Assim como o seu filho de 4, 5, 6, 8, 12 anos, ele até consegue fazer isso, só que ele precisa também da sua ajuda para poder entender como que ele vai lidar com isso, porque se ninguém mostrar para ele que ele pode respirar fundo, que ele pode beber uma água, que ele pode imitar um leão para poder tirar essa energia, né, deixar essa raiva passar, ou seja, se ele não receber essa educação emocional, ele também não vai saber lidar com essas emoções de maneira saudável, de maneira positiva. Mas você que tem essa possibilidade, que tem esse cérebro já desenvolvido, você tem a capacidade. E aí a gente fala o seguinte, que no momento de birra, tá a sua criança assim. E aí muitas vezes você também está assim. Só que você tem a capacidade de fazer isso, ó. De trazer a sua criança. Você pode ser a calma da sua criança. Só que mesmo eu dizendo isso para você, a gente também precisa fazer alguns aqui reconhecimentos de quem é você, né? Quem sou eu? Eu e você somos frutos de uma educação que nos bloqueou de maneira muito significativa no sentido das emoções. Então, se você, assim como eu, foi educado pela educação autoritária, pela educação tradicional autoritária, você até tem essa capacidade de regular as suas emoções, até tem essa possibilidade de voltar com o seu cérebro regulado. Só que você não foi ensinado a lidar com as suas próprias emoções. Então nós, e aí eu, claro, preciso me incluir nisso também, porque eu também passei já muito intensamente e hoje ainda passo por esse processo de quê? De não saber lidar com as nossas emoções. Nós temos um repertório emocional muito frágil. Não nos ensinaram, e não só nos ensinaram, mas foi isso negado. Nós negamos, nós julgamos. Nós somos aquelas pessoas que às vezes nós sentimos raiva, né? E a gente fala, não, raiva não, a gente se julga, a gente chora diante de uma frustração, a gente limpa o choro e fala, não tem que chorar, deixa de ser boba, você não tem que chorar. Então a gente foi não só ensinado a não lidar com as emoções, mas de reprimir essas emoções. Então, nós também somos essa pessoa que chega para a nossa criança agora sem saber lidar com as nossas próprias emoções. Então, ao mesmo tempo, e a educação positiva é essa realidade que traz para todo mundo, ao mesmo tempo que você
precisa hoje ajudar o seu filho a lidar com as emoções, a ajudar, né, ele a lidar com as suas próprias emoções, você também precisa aprender a lidar com as suas emoções. E eu preciso dizer para você que esse é o ponto principal na hora de você conduzir a birra da sua criança. Então, para a sua criança desenvolver essa habilidade, que entenda, neurologicamente, ela vai começar, essa região vai começar a amadurecer lá por volta de 4 anos, mas só termina por volta de 25 anos. Mas para que você possa ajudar a sua criança já, desde pequenininha, a dar a ela bagagens, né, conhecimentos, possibilidades de lidar de maneira positiva, de maneira saudável com os seus sentimentos, você precisa fazer com ela aquilo que nós chamamos de corregulação. Então, a sua criança, ela não tem a possibilidade da autorregulação, de se regular sozinha, mas ela tem a possibilidade e ela precisa, necessita dessa corregulação, que é justamente isso, dessa necessidade de uma outra pessoa ajudá-la a se regular. Então, ela precisa fazer essa regulação compartilhada ou corregulação. Então, você é esse adulto que, mesmo com todas essas limitações, e a gente precisa reconhecer essas limitações, a gente precisa saber qual é o nosso ponto de partida, porque quando a gente reconhece nosso ponto de partida, a gente também se acolhe, né? Então, a gente entende que nós não tivemos um déficit muito grande emocionalmente falando, então a gente não consegue identificar as nossas emoções. Se a gente pergunta para alguém, como é que você tá? Eu tô bem. Ah, eu tô mal, mas a gente não consegue identificar, por exemplo, qual foi o momento nessa última, hoje é segunda, né? No caso, na semana passada, que a gente estava desconfiado, ou que a gente ficou confiante, ou que a gente ficou entediado, ou que a gente ficou envergonhado, ou que a gente ficou enciumado, ou que a gente ficou desesperançoso. A gente tem que ficar pensando muito, calma aí, desesperançoso? Não sei se eu tive isso, não sei se eu passei por isso, porque a gente não consegue identificar as nossas próprias emoções, a gente só fala que estamos bem e não estamos bem. É só isso que a gente consegue identificar. Então, nós precisamos aprender a lidar para ajudar os nossos filhos, a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. E aí eu preciso que você tenha clareza de qual é o processo que você está lidando, né? Até para que você possa caminhar nessa busca aí de autoconhecimento, de autoeducação, também com muita autocompaixão. Então, entenda que o nosso processo aqui é o primeiro, desconstruir, porque você já entendeu que o seu repertório, a sua educação, a educação que você recebeu, transformou a sua lente para a sua criança, né? Porque você até então acreditava que ela fazia aquela birra para poder te desafiar, e hoje você está entendendo que não é bem assim. Então a gente tem que desconstruir aquilo que a gente achava que era, a maneira como a gente enxergava. A gente tem que aprender, não só aprender isso tudo que eu estou dizendo aqui, né? Que é o desenvolvimento humano, o desenvolvimento infantil, mas também aprender a lidar com as nossas próprias emoções para então ensinar. Percebe? Percebe como eu falo para vocês que educação positiva é a coisa mais corajosa que você pode fazer na construção, na relação com a sua criança, né? Porque é isso, você precisa desconstruir, você precisa aprender para então você conseguir ensinar. Então é um processo gradual, é um processo que você não pode se julgar, né? Então quando você não conseguir, você vai tentar de novo, porque você sabe, como eu falei, qual é o seu ponto de partida, você sabe do seu repertório, você sabe daquilo que hoje você precisa buscar para poder fazer todo esse processo diferente. O seu cérebro, o meu cérebro, ele vai precisar fazer novas conexões, porque naturalmente o nosso cérebro, ele faz, diante de uma situação, ele procura sempre fazer aquilo que já está registrado. Então, é natural que diante de uma criança que esteja chorando, né? Eu falei hoje sobre o choro também. Se você foi uma criança que foi silenciada no seu choro, é natural que você queira hoje silenciar o choro do seu filho. Até porque o seu cérebro vai te levar a fazer isso. O nosso cérebro, ele nos leva para o padrão. Então, é um esforço muito grande aquilo que você vai fazer, mas eu preciso te dizer que hoje é só o início, que você tem essa possibilidade, que é possível, cada vez mais buscando conhecimento, cada vez mais buscando o autoconhecimento, e a gente também vai falar sobre isso,
para poder entender e te ajudar a ter bases e forças para você ter uma decisão diária de conseguir ajudar a sua criança, porque você é o adulto dessa relação, você tem esse cérebro desenvolvido, você tem essa capacidade de regular o seu cérebro para poder, então, ajudar a sua criança. Não significa, e é bom que a gente diga isso, que você precisa estar sempre assim, né? Sua criança tá lá fazendo birra e você tá aqui, né? Ah, meu filho, eu não estou dizendo isso. Você pode estar assim também, é natural, até porque é isso. O momento da birra é um momento que aciona muitos gatilhos em nós, principalmente com relação a choro, com relação a todo aquele comportamento que a criança está tendo. Mas você, ainda assim, mesmo na sua raiva, mesmo na sua tensão ali, você tem a possibilidade de fazer um processo e entender que você precisa fazer a sua estratégia de autorregulação, que você já está querendo explodir, que é quando você percebe como a raiva se manifesta no seu corpo, como ela dá sinais para você. Então você tem essa capacidade e é a sua ajuda, é na sua calma, buscando a sua calma, você vai conseguir na sua calma ajudar a sua criança. E aí eu preciso te dizer por que então que a gente definitivamente, depois de eu te levar a esse processo, essa primeira etapa de compreender a birra da criança com um novo olhar, entendendo que ela faz aquilo por uma tentativa de se comunicar, de extravasar as suas emoções, eu preciso reforçar com você que a punição, assim como o ceder, né? Então, quando a criança fez uma birra porque ela quer um sorvete que ela já tomou, mas ela quer o outro, e aí você fala, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, toma aqui esse sorvete. Então, quando você cede, atende essa criança, assim como quando você pune essa criança, e aqui a punição, ela pode ser feita de diversas maneiras, tá? Através do grito, através da palmada, através do castigo, através da ameaça. E aí agora é o momento de eu dizer para você que não vale a pena. É muito ruim. E de cara, eu já digo para você que tanto pelo punir, tanto pelo ceder, você não estará ensinando a sua criança a lidar com os sentimentos dela. Vai ser um processo repetitivo, né? Se você passou por isso. Então, assim como a gente chegou no final do nosso desenvolvimento, né? Do nosso processo de inteligência emocional, tendo um repertório muito frágil e limitado, as crianças também, se forem punidas, se forem sempre atendidas nesse sistema, nesse comportamento da birra. Porque nessas situações, você não estará ensinando a criança a nem a identificar o que ela está sentindo, nem mesmo lidar com aquilo que ela está sentindo. E aí, com relação à punição, a gente precisa, eu sempre falo isso, né? Por que a gente pune a criança? Por tudo isso que eu falei aqui. Ou é por falta de conhecimento, ou é por conta de cansaço, por conta de falta de autocuidado, ou é porque é essa reprodução do padrão ensinado, ou é porque, e aí, consequentemente, esse repertório emocional limitado, a gente não fomos educados com essa perspectiva do cuidado, né, de perceber como que os sentimentos querem dialogar com a gente, querem nos sinalizar algo. Então, a punição, geralmente ela acontece por esses motivos, né? Porque a gente faz, porque fizeram conosco, e nosso cérebro nos leva para isso. Por falta de conhecimento, porque, como eu falei, a gente achava que a birra era para nos afrontar, e pelo cansaço ou pelo repertório limitado. Mas eu preciso dizer para você que quando você pune essa criança, você vai intensificar, primeiro ponto, intensificar essa frustração. Então, aquela birra que poderia durar 5 minutos, ela vai durar meia hora, porque você vai levar a criança a ficar nesse sistema límbico. Então, quando a gente grita, quando a gente pune, quando a gente bate, a gente está colocando a criança em alerta, né? A criança, ela sente medo ali. Então, a raiva nada mais a agressividade nada mais é o cérebro sentindo medo, o cérebro envolvido no medo, o cérebro inundado no medo. O cérebro inundado no medo, ele só fica no sistema límbico. A criança, ela fica totalmente reativa, né? E alguns autores relacionam justamente isso, que o luta e fuga seria isso. A luta da criança é esse corpo que vai para frente, esse corpo que tenta bater, esse corpo que tenta morder. A fuga é aquela criança que chora intensamente e tenta colocar para fora. Por quê? Porque nesse momento
o sistema límbico é o que está operando na sua criança. Então, quando você pune, na verdade, você está intensificando que a criança ela fique nesse padrão neurológico, né, guiado pelo sistema límbico. Então, vai ficar muito mais distante essa criança voltar a ter um cérebro regulado. Primeiro, porque ela precisa da sua ajuda. Mas se você é um adulto que pune, é claro que você também está sendo guiado pelo seu sistema límbico, não está pensando nessa hora, está totalmente explosivo, então vai ser muito mais difícil. E aí, é claro, eu preciso também lembrar você das consequências de longo prazo com relação à punição. Então, a criança que ela é punida, ao longo prazo, a gente percebe que ela tem uma grande tendência de se tornar um adulto que viveu esse desamparo emocional, um adulto inseguro emocionalmente, um adulto totalmente com uma autoestima muito fragilizada, uma tendência de ter uma autoestima muito... Então vamos lá, punição. Então essa é a etapa que eu preciso te convencer que, de fato, punir, assim como ceder, atender a criança a esse pedido. Amiga, você botou aí? Colocou? Tá vendo isso aí agora? Tá. Eu preciso te convencer de que punir e ceder não é legal. Não é benéfico. E além de não ser benéfico, de cara já não ensina a criança a lidar, nem a identificar, nem a lidar com os seus próprios sentimentos, com as suas próprias emoções. Só que além de tudo isso, tem consequências destrutivas, consequências que vão trazer dificuldades emocionais para essa criança, não somente a curto prazo, mas principalmente a longo prazo. Eu sempre falo isso, educar uma criança é projeto de longo prazo. Aquilo que a gente faz, a maneira como a gente se relaciona, nossas atitudes, nossas palavras, tem efeito não somente aqui. Às vezes a gente vive numa ingenuidade de achar que a situação é ali o brinquedo que tiraram da mão dele. Mas, na verdade, a maneira como a gente se comporta e se relaciona vão trazer reflexões, vão trazer consequências lá quando essa criança se tornar um adolescente, se tornar um adulto. Então, vamos lá. Punição. Por que nós não tem que cortar, buscar, eliminar atitudes punitivas na hora que a criança está fazendo birra e em outros momentos também? Justamente porque a punição, primeiro, quando eu reajo de uma maneira punitiva diante da birra dessa criança, eu estou intensificando essa birra. Então, se a birra é esse momento que a criança é guiada por esse cérebro emocional, eu vou intensificar. Então, eu digo sempre isso. Uma birra poderia durar 5 minutos, quando você pune essa criança, e punição aqui a gente tem que falar de várias maneiras, colocar de castigo, bater, gritar, ameaçar. Eu estou intensificando essa frustração, essa emoção, essa raiva. Então eu estou permitindo que a minha criança permaneça nessa situação de cérebro emocional guiando ela. Porque quando eu também estou explosiva, reativa e punindo, eu também estou assim. Então a minha criança tem zero chance de voltar a se regular, de ter essa ajuda, porque você não fez essa ajuda, não ocasionou essa ajuda, muito pelo contrário, você se distanciou emocionalmente dessa criança, deixando ela com medo, porque é isso que acontece. A raiva, gente, a agressividade, nada mais é esse cérebro envolvido por medo. Então, quando a gente pune essa criança, a gente está deixando ela nesse estado de sobrevivência, justamente desse sistema límbico. E aí, não sei se eu já tinha falado isso, mas vou repetir. Muitos autores eles relacionam esse estado de sobrevivência, que é esse de luta e fuga, nos comportamentos das crianças. Então é aquela criança que utiliza do corpo, quer bater, quer jogar o objeto, seria essa luta, né? Então ela quer utilizar do seu corpo para poder lidar com toda aquela situação. E a criança que faz aquele choro, que dá, né, que chora intensamente, seria essa fuga, é aquela criança que está com medo demais. Então, a raiva, a agressividade é esse cérebro inundado de medo. Então, quando eu vou punir essa criança, eu só estou intensificando que ela permaneça nesse cérebro emocional que é guiado pela emoção dela. E o outro ponto é que geralmente quando a gente pune, né, eu sempre falo isso, levanto esses pontos justamente para a gente poder refletir. Quando o adulto ele pune basicamente por 4 fatores, que não precisa ser um só, pode ser os 4, né? Mas basicamente ou é por falta de conhecimento,
de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, existe essa falta de conhecimento mesmo. O cansaço, que é essa falta de autocuidado, e aí se a gente não cuida das nossas necessidades emocionais, como é que a gente vai ter disponibilidade emocional de lidar com as emoções da criança, né? Com as necessidades emocionais da criança. Então, por cansaço, por falta de autocuidado, pela reprodução do padrão ensinado, que é justamente isso que eu falei, né? Então, se a gente teve essas experiências negativas, isso fica registrado, e se fizeram com você, naturalmente o seu cérebro vai levar, quando você estiver numa mesma situação, que agora é o seu filho, que é essa criança, o seu cérebro vai te levar a reagir como reagiram com você, porque foi isso que ficou registrado. E, consequentemente, né, que seria o quarto, por esse repertório frágil e limitado que nós somos frutos dele, né? Então a gente nós não aprendemos, não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções. Naturalmente, consequentemente, temos dificuldade de lidar com as emoções da nossa criança. E quando a gente fala do ceder, que é do atender também, né? Atender essa criança, então a criança que está lá fazendo a birra porque ela quer mais um picolé, e você já disse que não, e aí você fala, tá bom. Então você atender essa criança nesse momento, você também não está ensinando essa criança a lidar com as emoções. E aí entra muito naquele mito, né, que eu até falei, fiz um vídeo sobre isso, quando as crianças pensam que as crianças não, quando os adultos pensam que a criança está manipulando, porque aí quando você atende, a criança para. Mas na verdade, a criança, ela entende a sua dinâmica de comunicação com ela. Então, se ela chora e você atende, ela vai perceber, então funcionou, né? Então por que ela vai fazer diferente? Então, na verdade, a questão não é a criança que manipula, até porque ela não tem capacidade neurológica para ter esse pensamento calculado. Mas a questão é a permissividade desse adulto que acaba atendendo a esse pedido dessa criança na hora da birra. Então, fora as consequências de longo prazo, né? Que, como eu falei agora, essas consequências de curto prazo, fora as consequências de longo prazo. Então, quando essa criança vive essa relação de ser o tempo todo punida de alguma forma, ela vai ter dificuldade no seu processo de autoestima. Então é uma pessoa que tende a crescer com baixa autoestima. Ela vai ter uma dificuldade nas suas próprias relações, na relação consigo mesma e na relação com outras pessoas, porque ela vai ter uma dificuldade de insegurança emocional, porque a pessoa, né, a figura que deveria ser a figura de proteção, de acolhimento dessa criança, é a pessoa que causa dor a essa criança. Então essa criança, ela fica confusa, né? E é isso, gente. A mente da criança, ela trabalha diferente da mente do adulto. Então quando essa criança ela é punida, e aí isso só reforça a questão da autoestima, a mente dela leva logo ela pro pensamento de que ela é uma criança ruim, que os pais dela sabem o que eles estão fazendo, né? Então ela não deixa, quando a gente fala que a criança ela não deixa de amar os pais, ela deixa de amar a si mesma. Então, só que isso tem consequências, né? Então é essa baixa autoestima, é essa insegurança emocional, é essa tendência, né, que eu falei, não somente de julgar, mas também de reprimir os seus próprios julgamentos. Então, tudo isso são consequências dessa punição. Então, punir na birra, além de não educar, traz todas essas consequências. Ceder na birra, além de não ensinar, também causa essa insegurança, porque se a criança que está ali vivendo uma frustração, você vai lá, atende o pedido dela, ela não vai aprender a lidar com a frustração. E aí eu preciso te dizer, a frustração não faz parte da vida? Faz. A frustração que o seu filho está vivendo, e é esse pensamento que a gente tem que ter, gente, a questão do longo prazo. A frustração que o seu filho está vivendo ali, quando ele não consegue encaixar o bloquinho, ou então quando você faz essa negativa com relação ao sorvete que você não pode dar, ou então quando tem que desligar da televisão, essa frustração é a mesma frustração que ele vai ter na vida adulta. E quando a gente ensina essa criança a lidar com essa frustração, é isso que a gente está colaborando para o futuro das nossas crianças, para que ele se torne um adulto emocionalmente saudável, para que ele não julgue a sua emoção, mas que ele possa conversar com ela, para que ele possa lidar de maneira positiva com ela. Então vamos lá. E agora, eu acho que a parte do choro então não pegou, né? Não deve ter pego nada, então eu vou ter que voltar aqui e recapitular a questão do choro para você. Preciso agora dizer para você
convencer você de que o choro da sua criança, na verdade o choro de uma maneira geral, mas aqui a gente está falando do choro da criança, choro não é vilão, choro é aliado. E por que choro é aliado? E aí eu já vou começar dizendo para você duas funções fisiológicas do choro, para que você possa, essa informação consiga te ajudar a também, porque também você tem um olhar aí, certamente um olhar já preparado, um óculosinho que foi construído com relação ao choro da sua criança. E esse olhar, essa lente, esse óculos, você pode chamar de, é o seu olhar, foi construído baseado também nas suas próprias experiências com relação ao choro. Então, se você foi uma criança e nós somos essa geração do engole o choro, né, e esse engole o choro pode ser feito de diversas formas, a gente tem esse registro, né, essa experiência negativa, que a gente chama de experiência negativa da infância, dessa maneira. Então, naturalmente, a gente vai ter dificuldade também de lidar com o choro da nossa criança. Então, o que a gente precisa aqui hoje é começar a desconstruir também a nossa visão com relação ao choro, porque a criança já chora, a gente já traz uma repulsa, né? A gente já quer calar esse choro, mas não, a gente precisa deixar. E é claro que eu preciso também trazer essa diferença aqui. Eu não estou dizendo que a gente tem que deixar a criança chorando, não, a gente tem que deixar a criança chorar, né? Mas não deixá-la chorando, ignorando esse choro, né? Muito pelo contrário. E aí, como eu falei, duas funções fisiológicas para poder te ajudar a desconstruir a sua visão, a sua relação com o choro, muito mais do que visão, a relação que você tem com relação ao choro, é o seguinte. Primeiro, que esse choro, ele acontece para poder aliviar uma tensão. Então, ele ajuda o ser humano, não só a sua criança, mas todo o ser humano, o choro ele vem para poder ajudar esse ser humano a extravasar essa forte emoção que essa pessoa está sentindo. Então, a sua criança quando chora, pensa nisso, esse choro é bom por isso, porque ele vai ajudar a aliviar, ele vai ajudar essa criança a extravasar essa tensão. E um outro ponto com relação ao choro, para você saber, é o seguinte: o choro, quando o nosso corpo ele já produz essas lágrimas e tudo mais, e provoca e produz esse choro, essas lágrimas, quando o sistema nervoso parasimpático. E o sistema nervoso parasimpático é o responsável justamente por fazer o organismo se acalmar. Então é quando a gente fala que ele ajuda o corpo a voltar o sistema nervoso parasimpático da sua criança. E esse sistema nervoso, ele é justamente o responsável por fazer o organismo se acalmar diante de uma situação de estresse. Então, quando a gente fala que o choro precisa ser chorado, é justamente por isso, porque a criança quando chora, aquilo está ajudando ela a colocar para fora toda aquela tensão, toda aquela emoção. E a gente precisa lembrar também, que o nosso choro, que o choro na nossa espécie, ele não foi um detalhe que, esqueceram desse detalhe e agora todo mundo chora. Não, isso foi um detalhe importantíssimo, porque quando a criança ela chorava lá e o homem estava lá no meio da mata e fazendo tudo mais, quando ele escutava o choro da criança, ele sabia: esse bebê, o meu bebê, precisa da minha ajuda. Alguma coisa esse bebê estava comunicando por esse choro. Por isso, gente, que eu preciso dizer para você, para que você consiga acreditar nisso, que não existe o choro sem motivo. Sabe o choro que as pessoas falam, você está chorando sem motivo? Não. Todo choro precisa ser chorado e todo choro tem um motivo. Se a gente for falar de bebê, pode ser de fome, pode ser de contato, pode ser de sono. Mas se a gente for falar da criança de uma maneira geral, ela traz esse choro por uma necessidade, por um motivo, por um desejo de comunicação. Lembra sempre disso. A birra é uma tentativa da criança comunicar aquilo que ela quer. Então você tem essa possibilidade de poder acolher o choro da sua criança, justamente porque agora você entende que esse choro é um aliado seu. Então deixa a criança no seu colo, se ela não quiser essa aproximação, mas permita que a criança chore e saiba que a criança ela percebe a diferença da postura do adulto. Então se o adulto é aquele adulto que ignora o choro, a criança sente isso.
Da mesma maneira que se é um adulto que mesmo no silêncio, mesmo somente estando ao lado da criança, está numa postura de acolhimento, a criança também sente isso. Então, permita que através da sua postura de acolhimento, essa criança chore, essa criança coloque tudo que ela precisa colocar para fora. E uma maneira muito importante da gente poder conseguir se conectar com essa criança nesse momento da birra, e aí eu vou falar com você que é o principal, né? É a questão da conexão. Porque quando você consegue essa conexão, e de que forma? A principal forma da gente conseguir essa conexão é de fato validando esses sentimentos. Porque perceba, quando eu valido esses sentimentos, eu faço aquilo que eu falei lá atrás, que é de compreender a birra, entendendo que o meu filho não sabe lidar com essa emoção, que ele não tem capacidade neurológica para lidar com essa emoção. Quando eu valido esse sentimento, eu preciso entender a minha responsabilidade dentro desse processo, que é quando eu lembro da corregulação. Então eu busco a minha calma. Se eu não estou calma naquela hora, eu vou buscar a minha calma para poder ajudar a minha criança. Então, quando eu valido, e aí quando a criança chora, quando eu permito que ela chore, que ela coloque para fora tudo que ela precisa colocar, sem julgar esse choro, né? Sem racionalizar esse choro. Eu falei pra vocês hoje nos stories que eu fazia muito isso com as crianças, eu racionalizava, né? Então eu esquecia não, né? Não sabia, né? Então eu não sabia que o cérebro, essas funções do cérebro e o desenvolvimento do cérebro, então eu racionalizava, achando que minha criança estava me ouvindo, achando que minha criança estava pensante. Eu já disse pra você que não existe isso. Na birra é somente o cérebro emocional que está guiando. Então eu racionalizava, falava, por que tá chorando? Mãe, eu quero que você me explique o motivo de você estar chorando. Não existe isso, gente, porque a criança nessa hora ela não está raciocinando, simplesmente ela só está sentindo, ela não está pensando, né? Somente o cérebro emocional. E por fim, preciso convencer você de que a birra é de fato uma oportunidade de você ajudar a sua criança a desenvolver inteligência emocional. E eu acho que, por tudo que eu falei até agora, acho que não é muito difícil de você fazer essa ligação. Justamente por isso, porque nós que fomos julgados, que fomos silenciados, que não fomos educados a identificar, a lidar com as nossas emoções, acabamos ficando com um repertório muito fragilizado. Hoje a gente tem a possibilidade de olhar para essa birra e falar, é uma oportunidade para eu poder ensinar essa criança a lidar com os sentimentos dela. Porque a inteligência emocional nada mais é do que isso, essa possibilidade de desenvolver a educação emocional é justamente isso. Identificar, perceber, alinhar, ajustar as minhas emoções, para poder então saber lidar com ela de maneira positiva. Então, as birras da sua criança, né, independente do motivo, independente da situação, elas podem ser oportunidades de alfabetização emocional, de inteligência emocional, de educação emocional. O que a gente precisa saber é como fazer isso, mas é possível, porque essa criança que está extravasando dessa maneira, né, essa forte emoção, do jeito dela, da tentativa dela, ela está pedindo a sua ajuda. Eu sempre termino dizendo isso, né? A birra é pedido de ajuda que a sua criança te faz. E você tem a capacidade de ajudar a sua criança. Bom, tem uma pergunta. Posso perguntar na hora do choro o que a criança está sentindo? Então, isso é a parte prática, né? Isso é a parte prática. Eu preciso dizer pra você, depende, né? Depende, porque existe algo que, se na verdade não vou explicar aqui agora, mas só para poder responder. De fato depende da fase que a sua criança está vivenciando essa emoção. Então, muito rapidamente, existe uma coisa que a gente chama de tempo de vida do sentimento. Tempo de vida do sentimento. Que é o momento da expansão e o momento da retração. Geralmente, essa expansão é justamente esse ápice, né? É esse grito, é esse se jogar no chão. Esquece. Nessa hora não tem que perguntar nada, não tem que perguntar absolutamente nada. Depois que passa, que é o momento da retração,
que é quando a gente possibilitou essa criança botar tudo pra fora, se a gente conseguir esperar, a gente vai ver que esse ápice ele não é eterno, né? A gente acha que ele é eterno, mas ele não é eterno. Então ocorre um declínio desse sentimento, é quando o sentimento é como onda, vai e volta. Então quando o sentimento ele vai, e é justamente nessa fase de retração, aí você pode se aproximar dessa criança, tentar ajudá-la de uma maneira mais efetiva, no sentido de oferecer uma ajuda, dizer que você está ali, né? Isso tudo é a parte prática. Mas, apesar de eu ter respondido para você, depende, perguntar nessas horas não é a melhor opção. As nossas crianças, se você perguntar para elas, se a gente perguntar para o adulto, às vezes ele não sabe o que ele está sentindo, né? As crianças é a mesma coisa. Então, na verdade, a pergunta eu trocaria, não é perguntar. Você vai dizer o que a criança está sentindo. Então, você vai olhar para essa criança e depois, quando passar a birra, você vai falar para ela, filha, naquela hora que você chorou, né, que eu tive que desligar a televisão, porque a gente já tinha feito combinado e tal. O que você estava sentindo era frustração, né, amor? Então, você, adulto, identificando o sentimento dessa criança, você vai nomear para essa criança. E quando você nomeia para essa criança, você está ensinando para essa criança. Então, é muito melhor do que perguntar. Porque isso, perguntar, a criança vai... Ela, de repente, não vai saber nem te dizer o que é. Claro, se ela já tem um repertório, né? Se você já faz esse acompanhamento, essa educação emocional no dia a dia com ela, pode ser que ela diga pra você, mamãe, senti raiva. Às vezes eu pergunto pras crianças, o que você sentiu nessa hora, né? É raro, às vezes, até perguntar. Eles que já chegam falando, fiquei decepcionado com você, né? Fiquei muito nervoso, né? Mas... respondendo sua pergunta, o melhor não é perguntar, o melhor é nomear. Só que mesmo esse nomear, você precisa entender qual é o melhor momento de você fazer essa movimentação, que é de educação emocional, que é quando você faz essa nomeação, né? Ajuda a criança a identificar, porque quando você nomeia, você está ajudando essa criança a identificar o que ela está sentindo, precisa perceber qual é o melhor momento, tá bom? E aí, gente, preciso dizer pra você, né, como eu falei, né, a birra como uma oportunidade de inteligência emocional, você vai conseguir ajudar essa criança. E agora, eu dou por encerrado esse workshop, mas dizendo pra você o seguinte, nesse momento é o fim do workshop, mas é somente o início do seu processo de autoconhecimento, do seu processo de uma jornada que você consiga construir com a sua criança uma relação baseada no respeito, uma relação baseada no afeto. Por quê? Porque agora eu quero contar para você a grande novidade, que é do nosso lançamento da nossa mentoria. E essa mentoria é justamente essa oportunidade para você aprofundar o seu conhecimento, para você mergulhar mais profundamente no seu processo de autoconhecimento e de autoeducação. Então, a mentoria, desde já eu quero dizer isso para você, ela tem esse objetivo, né? E eu espero muito que você esteja comigo nessa mentoria, porque é essa possibilidade que a gente tem, que eu vou ter, né, desse privilégio de poder então te ajudar a mergulhar, a aprofundar nesse processo de conhecimento sobre o comportamento das nossas crianças, sobre aquilo que você pode fazer para poder lidar com a sua criança nessas questões tão desafiadoras. Então, nesse momento eu estou lançando aqui, 9h20 da noite, a nossa mentoria Acolher e Conectar Caminhos para Lidar com a Birra. Então, essa mentoria, eu quero contar para você como é que a gente vai desenvolver essa mentoria. Amiga, me ajuda porque o celular apagou. Se eu esqueci algum detalhe, Carla me lembra aqui. Bom, vamos lá. Essa mentoria, ela vai acontecer da seguinte maneira. 3 segundas-feiras, 3 aulas, 3 encontros. Nós vamos fazer encontros ao vivo, então encontros online e ao vivo. Então a gente vai ter 3 encontros que vocês vão se encontrar comigo. E nesses encontros a gente vai aprofundar agora de maneira muito mais prática, né? Para saber o que de fato fazer em diferentes situações da birra,
né? Mesmo não conhecendo a sua criança, mas certamente em algumas situações, dentro das várias situações que eu vou falar, você vai conseguir identificar ali o que fazer, né? Essa parte prática que vocês tanto perguntam com relação aos comportamentos da criança, a sua relação com a criança. Então, serão 3 encontros online e ao vivo, em 3 semanas, tá? Cada semana um encontro. E aí vocês também vão receber, gente, isso tá muito maravilhoso, eu tô muito feliz que a gente conseguiu realizar esses bônus para vocês. Antes de falar dos bônus, é importante que eu te diga que essas aulas, desses 3 encontros, essas aulas ficarão gravadas. Então você tem a possibilidade depois de assistir essas aulas quantas vezes você quiser, tá bom? E aí, agora eu vou falar dos bônus, a gente preparou 2 super bônus para vocês, gente. Eu tenho absoluta certeza que vocês vão gostar. O primeiro bônus é uma aula ministrada por mim, né? Nós gravamos essa aula sobre como mediar conflitos entre irmãos. Gente, toda caixinha sempre tem uma pergunta de irmãos. Às vezes eu recebo mensagem no direct: ah, meu filho, minha filha, como é que eu faço? Nanã. Então, essa aula, ela tá muito prática. É onde eu falo dos nossos principais desafios e de várias dicas práticas de estratégia do que fazer, de como conduzir os conflitos, as brigas, né, entre os irmãos. Então, o primeiro bônus é esse, uma aula como mediar conflitos entre irmãos. E a outra aula, o outro bônus, que eu também tenho certeza que vocês vão gostar, é uma aula ministrada pela Débora, a Débora Marques, nutricionista materno-infantil, educadora parental. A Débora fez uma aula, gente, maravilhosa de alimentação respeitosa. Então, se você lida com dificuldades desse comportamento, né, da birra, em momentos da alimentação, na hora da refeição, e mesmo que você não enfrente, porque, gente, ela não só trouxe o conteúdo, a parte teórica, como também ela trouxe a parte prática. Então, ela dá muitas estratégias nessa aula. Então, esses são os 2 super bônus. Se você garantir a sua vaga, se você adquirir a mentoria, acolher e conectar caminhos para lidar com a birra, você vai receber esses 2 bônus. Essa primeira aula, né, de como mediar conflitos entre irmãos, e essa segunda aula de alimentação respeitosa, que foi ministrada pela Débora, que além de ser nutricionista, é educadora parental. Preciso te dar uma informação com relação à aula de irmãos. Muito em breve, essa aula de irmãos que a gente produziu, que a gente gravou, nós iremos vender, né, separadamente essa aula. E eu preciso dizer que os valores, gente, por isso que eu estou dizendo isso para você conseguir entender, porque é uma oportunidade de ouro. Porque agora você está recebendo, se você adquirir a mentoria, você vai receber essa aula como bônus, né, de graça. E daqui a pouco essa aula vai ser vendida. Então não perde essa oportunidade de adquirir essa aula de graça, né? Como mediar conflitos entre irmãos. Que mais? Sim, uma coisa muito importante. A gente já vai liberar o link, né? O site lá para você conseguir já garantir a sua vaga, tá bom? E aí eu preciso informar você que se você está lá no grupo do WhatsApp, que era o grupo do workshop, que agora vai se transformar no grupo da mentoria, a gente vai colocar lá no final, depois que essa live acabar, um teste de parentalidade, que é justamente do perfil parental, né? Então, se você quer saber qual é o seu perfil parental, né? Se você tá mais para autoritário, ou se você tá mais para permissivo, então vai acontecer esse teste. E aí, o que a gente vai fazer? Na mentoria, na terceira aula da mentoria, no terceiro encontro comigo, eu vou avaliar esse teste, o resultado desse teste. Então, você vai ter a possibilidade de ouvir
comigo, né? Quais são os seus maiores desafios, se o seu teste deu tal resultado, quais são os pontos principais que você precisa investir na sua relação, né? As ciladas, né? Que são esses desafios na sua relação com a sua criança, dependendo ali do seu resultado do seu teste. Então, a gente já vai colocar o teste lá, tá? Nesse grupo, mas você adquirindo a mentoria, eu vou ter a possibilidade de te ajudar ainda mais, porque você, além de fazer o teste, eu vou conseguir avaliar o resultado do seu teste, tá bom? No terceiro encontro, na terceira aula, eu também vou recolher de vocês antecipadamente, também vou conseguir avaliar situações específicas da birra da sua criança. Então, a gente vai enviar um questionário, vai ter atividades para fazer. Então eu vou enviar um questionário, a gente vai enviar um questionário para você contar uma situação que você esteja vivendo, uma birra num momento com a sua criança. E aí nesse terceiro encontro eu vou olhar essa situação para poder então a gente fazer essa troca e eu conseguir te ajudar ali intimamente na sua situação de birra com a sua criança. Maravilhoso, né? Sim, ainda uma informação bastante importante. A gente começou, um compromisso nosso de entendendo que precisamos furar bolhas, entendendo que precisamos espalhar de maneira bastante consciente a mensagem que a gente coloca aqui, que a gente divulga aqui. A gente sempre desde o início separa uma quantidade de vaga para famílias pretas, né? Justamente para poder dar uma acessibilidade maior, né? Então, para tornar mais acessível essa situação da parentalidade, esse tema da parentalidade para famílias que têm dificuldades, né? Então, a gente sempre separa um cupom de simplesmente 50% de desconto. E para a mentoria Acolher e Conectar Caminhos para Lidar com a Birra, a gente separou um cupom. Então, uma vaga para famílias pretas. Então, se você que é uma família preta, se é uma mãe preta ou um pai preto, você vai fazer o quê? Você vai lá no direct, não agora, hein? Lá no direct do Infância e vai falar, olha, eu queria o cupom dos 50% de desconto. E aí a Carla vai conversar com você. Então, aí você consegue adquirir da mentoria nessa possibilidade de 50% de desconto. Esqueci alguma coisa? As aulas vão ficar gravadas. Falei, as aulas vão ficar gravadas, então você pode ver essas aulas em outros momentos. Gente, essas aulas eu vou falar o que não pode, né? O que não pode fazer e por que não pode fazer durante a birra, o que fazer durante a birra, as situações, né? O passo a passo do que fazer, né? De como se aproximar da criança. Então tá tudo muito completinho. E como eu falei, além da teoria, a gente vai mergulhar, mão na massa. A gente vai mergulhar nessa parte prática, tá bom? Além dos bônus, né, que eu falei, que são maravilhosos. É isso. E o valor, né, gente? Ah, sim, Carla tá falando do valor. O valor, gente, o valor. O valor é o valor que realmente eu tô sem entender esse valor, né? Gente, o valor da mentoria Acolher e Conectar Caminhos para Lidar com a Birra está no valor de R$ 147. Por R$ 147, vocês vão ter essas 3 aulas que vão ficar gravadas, que você pode assistir em outros momentos. E você vai receber esses 2 bônus maravilhosos de como mediar conflitos entre irmãos e de alimentação respeitosa. Além de tirar dúvidas, além de fazer praticamente um atendimento com vocês. E se eu for falar de atendimento parental aqui, esse valor dessa mentoria tá dado. Basicamente é isso. E como eu falei, a aula de como mediar conflitos entre irmãos, nós vamos vender separadamente daqui a pouco, muito em breve. E agora você pode receber essa aula de graça, né? Então, somente por um valor de R$ 147, você consegue adquirir uma vaga nessa mentoria que está sendo preparada também, assim como esse workshop, com muito cuidado, com muito carinho, com muita dedicação, tá bom? E aí, como eu falei, permaneça lá no grupo, que todas essas informações nós vamos colocar no grupo, além do próprio site, né? Então, permaneça lá no grupo para poder receber o teste parental, tá? De perfil parental, a gente vai colocar depois, quando a gente encerrar essa live, aqui o workshop,
A gente vai colocar lá no grupo. Faça o teste. E se você quiser ainda que eu avalie o resultado do seu teste, indicando para você os seus maiores desafios, os pontos principais que você precisa trabalhar na relação com a sua criança, faça a mentoria, porque aí no terceiro encontro eu vou avaliar os resultados, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem mandar direct, vocês podem... Né? A gente vai abrir o grupo? Vamos abrir o grupo, então a gente vai abrir o grupo vai ser liberado agora, pra você não só tirar suas dúvidas, tá? Mas eu quero muito saber de vocês se valeu a pena, tá? Mesmo a gente tendo, infelizmente, algo que não foi, né, calculado aqui, são esses imprevistos, né, da questão da bateria, que estava 100%, né? Mas tivemos essa situação, te agradeço por ter voltado, tá bom? Então coloca lá também lá no grupo, que a gente vai abrir agora, para vocês poderem escrever, coloca não somente dúvidas, mas também me digam, né, se valeu a pena, se aquilo que foi compartilhado aqui te ajudou a virar chaves aí, a fazer reflexão na sua relação com a sua criança. Tá bom? É isso. 9h30, consegui até, né, num tempo razoável, né? Então a gente vai dar por fim o nosso workshop. Te agradeço demais por ter ficado até aqui. E é isso, vamos agora para a nossa mentoria. Espero muito encontrar vocês